Quando a gente fala, olhando o dia a dia das empresas, né, o que a gente faz ali no nosso dia a dia mesmo para apurar os impostos, recolher, pagar, a gente teve ao longo dos anos aí pequenos micro reforminhas, né, se a gente pode chamar assim. Então a gente vem desde do primeiro arquivo eletrônico que foi começando a tirar as informações de papel, né, passando pela não cumulatividade do PIS e da COFINS, que também foi um segundo marco, né, dentro do nosso sistema tributário, até que a gente chegou de fato no formato eletrônico, tá? 100% dito. Que é o quê? Com a nota fiscal eletrônica e os meios magnéticos estaduais, né, e os federais, que aí trouxeram ali uma normalidade para o setor, né? Dentro das suas apurações e dentro das suas expectativas aí para apuração dos impostos. Quando a gente vem, né, estabilizando tudo bonitinho, a última entrada que foi o REINF, vem a reforma tributária. O que acontece com tudo isso que nós tivemos ao longo do tempo? Se perde? Vai mudar tudo de novo? Tá? A gente que está aí 20, 30 anos, a gente rasga tudo que a gente aprendeu e conviveu até hoje e começa do zero. Tá? Então, de fato, a reforma tributária ela veio para ficar, né? A emenda já foi aprovada, agora nós temos o projeto de lei que foi colocado no Congresso Nacional para poder ser avaliado e votado. Tá? Mas é o nosso último grande marco aí falando em vida fiscal nesse nosso Brasil, que não é nada simples. Quando a gente fala aqui, né, da reforma tributária, a gente dividiu ela em 4 caixinhas. Tá? Por que essa divisão? Porque a gente tem essa primeira caixinha que fala mais do quê? Do lado financeiro da reforma tributária. Qual que é o impacto financeiro que essa reforma vai trazer para as empresas e também para os consumidores em geral. Tá? Uma segunda caixinha está aqui, como que vai ficar a representatividade dos estados e dos municípios perante a reforma, uma vez que o governo propõe que tudo seja centralizado. Judiciário. O governo vem com a visão de que vamos acabar com o contencioso com a reforma. É verdade? Não é? Tá? E temos a última caixinha que está destacado em azul, que é o que nós vamos tentar abranger aqui um pouco mais. E a área fiscal e tributária das empresas? O dia a dia, o operacional. Tá? Todas as outras caixas foram amplamente discutidas, né, onde você trata ali a alíquota em si, o que dá direito a crédito, o que não dá, como que vai ser essa gestão, quem vai pagar, quem vai receber, quem que vai ser a ponta do dinheiro efetivamente, tá? Mas o nosso foco está aqui, de fato, na área fiscal. O que muda na área fiscal das empresas? O que eu vou ter que fazer a partir de agora? Tá? Qual que vai ser a minha vida? E para isso a gente elencou, tá, 10 principais pontos, existem mais, tá? Mas a gente escolheu ali, né, elencou 10 principais pontos para a gente discorrer aqui. Como eu falei para vocês, né, a emenda constitucional já foi aprovada, né, no ano passado, que é a EC 132, e agora está tramitando, né, foi apresentado ao Congresso Nacional o projeto de lei complementar. Para quem é das antigas, é o que vai substituir a Lei Candir, digamos assim. Tá? Então, esse projeto de lei complementar ele é uma proposta do Executivo, é a única proposta que foi já submetida ao Congresso Nacional, tá? Porém, corre aí, né, boatos de que existem outras possíveis propostas que poderão ser apresentadas. Tá? De concreto, nós temos essa, e foi em cima desta proposta que a gente fez toda essa explanação. Tá? Bom, qual que é o primeiro impacto? A gente vai ter que conviver aí, pelo menos, né, estão se falando que o fim do período de transição é 2033, tá? Então, por todo esse período, a gente vai conviver com 2 formas de apuração. E por que este é o primeiro dos impactos? Porque é o de maior relevância. Tá? Como que as empresas vão trabalhar esta migração? Eu tenho produtos que estarão dentro de uma tributação pelo IVA dual e pela modalidade antiga. Se eu pegando na cadeia produtiva, se eu tenho matérias-primas que eu adquiri, que eu tomei o meu crédito lá pela escrituração da nota, e agora
parte deste produto, quando ele for revendido, ele estará na cadeia do IBS, como que vai transitar? Eu vou pagar o IBS, aquele crédito vai se manter, eu vou ter que parte daquilo abater do ICMS, transferir parte desse crédito para o IBS. Tudo isso, tá, ainda não está definido dentro dessa lei complementar. Por quê? Porque essa proposta de lei complementar, ela veio para instituir o IVA dual, tá? A CBS, o IBS e o imposto seletivo. Tá? Ela não veio regulamentar o como você vai transitar do imposto antigo para outro. Quem vai ter essa obrigatoriedade? Tá? Os estados. Então, embora, né, seja uma lei e um imposto que vai tramitar em ambiente nacional, os estados ainda terão a sua legislação específica. Tá? Então, quando eu falo que a gente vai ter essas duas formas de apuração, eu falo não só no recolhimento do imposto, tá? Mas também nas obrigações acessórias. Então, pelos próximos anos, eu ainda vou ter que entregar os meus SPEDs. Os estados que ainda perduram com os meios magnéticos, como São Paulo, que entrega a GIA, vai continuar entregando a GIA. Tá? O que a gente vai ter aqui de aumento de trabalho, e não tem como a gente falar que não vai ter um aumento de trabalho, é essa gestão. O que eu tenho, que hoje está tributado pelo ICMS, pelo PIS, pela COFINS, IPI e afins, e eu vou passar a tributar pelo IBS e a CBS um pedacinho dessa operação. Tá? Porque ela vai ser fragmentada e ela vai ser ampliada à medida em que os anos vão se passando até 2033, que é a previsão atual, tá? Onde, de fato, eu passaria a ter somente o IVA dual. Perfeito? Segundo ponto que a gente traz aqui, né, o que será ajustado, então, com essa CBS e o IBS e também o IS, no que eu entrego hoje, nos meus documentos eletrônicos. Tá? Isso é um ponto muito importante, por quê? Não sei se você já tiver a curiosidade de ler o projeto de lei, tá? Mas muito se fala em só terá direito a crédito das contribuições aqueles valores que estiverem expressamente declarados em documentos fiscais eletrônicos. Aí eu faço uma pergunta. Empresas de locação de equipamentos, locação de veículos, emitem documento fiscal eletrônico hoje? Não. São contratos, são recibos. Se eu só vou poder me creditar desse valor, tá? Que eu tomo lá eu tomo um serviço de locação de um equipamento para minha empresa, eu tomo um serviço de locação de veículo para minha empresa, e eu só vou poder me creditar desse valor mediante a emissão de um documento fiscal, então essas empresas passarão a ser obrigadas a emitir documentos fiscais. Como que vai ser essa emissão? Vai ser um documento novo? Eles vão reaproveitar os documentos eletrônicos que já existem hoje? Tá? A mesma forma que o governo coloca, né, que todas as prefeituras, por exemplo, terão que se adequar à nota fiscal de Serviço Eletrônico Brasil até janeiro de 2026, subentende-se que não haverá substituição dos documentos que existem hoje. Porém, existe uma corrente muito forte que diz em termos um único documento fiscal eletrônico no país. Tá? Então, você vê que, assim, embora tenha tido a emenda constitucional que, de fato, promulgou a reforma, temos um projeto de lei complementar para regulamentar essa reforma, mas ainda tem muitas lacunas. Tá? Como ficará essa gestão dos documentos? A gente acabou de entrar com a NFCom, que é a nota fiscal eletrônica para a parte de comunicação. Tá? O que de fato a gente tem certeza é que, em se tendo um novo documento eletrônico ou se mantendo os atuais, esses impostos deverão estar declarados corretamente para que a próxima cadeia possa se aproveitar desses créditos. Tá? E o imposto seletivo, que ele será único, não terá direito a crédito, ele também será transitado pelos documentos fiscais, uma vez que ele vai ser recolhido em cima de uma só cadeia? Tá? Então, com relação ao IBS e ao CBS, é ponto pacífico, eles estarão nos documentos eletrônicos.
O IS, que é o imposto seletivo, ainda tem essa dúvida. Por quê? Porque ele não vai dar direito a crédito, ele não transporta para a cadeia subsequente, ele vai ser recolhido de forma única e há até o indício de que talvez ele seja recolhido monofasicamente na saída. Tá? Mas isso ainda também será discutido. Perfeito. O que eu tenho de diferente? Morre a inscrição municipal, morre a inscrição estadual. Então, tudo vai ser controlado pelo CNPJ. Então, eu vou ter um cadastro único nacional para as empresas. Então, tudo será controlado pelo CPF e pelo CNPJ. Tá? Perfeito. Falando isso, então, como que funciona a emissão das notas fiscais eletrônicas hoje de mercadoria, que eu tenho a inscrição estadual como um campo obrigatório de preenchimento? Então, por aí você vai já ver que vai ter muita mudança, vai ter notas técnicas nas notas fiscais eletrônicas, o que vai ensejar o quê? Mudança sistêmica para se adequar a toda essa nova realidade. Tá? Como que fica isso dentro do período de transição? Por quê? Porque se eu ainda vou ter o ICMS é controlado pelo Estado e o Estado controla através da inscrição estadual, durante toda a fase de transição, eu ainda vou ter a inscrição, então? Isso não está claro no projeto de lei. Se isso morre a partir da entrada do IVA dual, ou se ele só vai morrer de fato lá depois do fim do período de transição. Tá? Outra coisa que é de fundamental mudança aqui para a gente, a apuração ela vai ser centralizada, consolidada em um único estabelecimento. Então, eu não vou ter, eu tenho uma empresa que tem estabelecimentos em todo o território nacional. Eu não vou ter 27 apurações, 300 apurações, depender da quantidade de filiais. Eu vou ter uma única apuração. Poxa, mas como que eu vou ter uma única apuração? E o recolhimento disso? Como que eu vou saber para qual estado eu vou recolher? Aí é que está a grande mudança aqui. Você não vai mais recolher o IBS e a CBS. A CBS, tudo bem, que é para a Receita Federal, mas o IBS, que é a parte que cabe ao município e ao Estado. Você não vai mais recolher ela para o Estado de São Paulo, para o Estado da Bahia, para o município de Santo André, para o município de Camaçari. Tá? Não. O recolhimento ele vai ser para um comitê gestor e esse comitê gestor é que vai repassar os valores para os seus devidos estados. Por quê? Porque o imposto será devido na última cadeia. Quando eu falo devido, não é que a empresa só vai pagar na última operação, que seria o lindo de uma reforma de fato, um IVA que você não desonerasse toda a fase produtiva e tributasse só no final, né? Mas não. A gente ainda vai ter a tributação em todas as fases, porém, esse dinheiro ele vai ficar com o comitê gestor, que vai repassar para, de fato, aonde o produto foi consumido. Então, se eu fabriquei um produto em São Paulo, transferi para Minas Gerais, que revendeu para uma loja no Ceará e lá ele foi revendido ao consumidor final. Quem vai ficar com o tributo? O Ceará. Tá? Então, o imposto ele vai ser destinado à última cadeia. Ele vem sendo recolhido na fase, né, no débito e crédito, vai se pagando a diferença pela não cumulatividade, mas ele será da última cadeia. Tá? Então, isso aqui é uma mudança significativa. Agora, como que isso daqui vai refletir a gente de novo na fase de transição? Porque eu vou ter uma apuração unificada para a CBS e uma para o IBS, porque quando a gente fala em IVA, ele tem esse nome de IVA dual porque eles são de fato dois impostos, né? Com apurações distintas. Então, a CBS vai ter a apuração dela, o IBS vai ter a apuração dele. Tá? Ok, então eu vou ter uma apuração centralizada para a CBS, uma apuração centralizada para o IBS e mais, para quem trabalha no varejo aqui, 350 apurações das minhas filiais. Então, durante a fase de transição, como eu falei para vocês, a gente vai ter um acréscimo de apurações. Né? Como diz o ditado, né, a bonança só vem depois da tempestade. Então, a gente vai ter esse período aí tempestuoso, tá? Para que, de fato, a gente tenha ali uma calmaria, né? Se nada mudar até lá, porque né, tudo é imprevisível. Tá? Então, além da apuração, por que eu vou ter uma apuração centralizada e por que isso é possível? Porque, de fato, vem aí né, o que a gente vem aguardando há muitos e muitos anos e todo ano né,
se prorrogava isso, né, que é o fim de fato da não cumulatividade. Você vai poder se creditar de tudo aquilo que você compra, tá, para poder produzir. Hoje a gente sabe que com o ICMS é, entre aspas, né, tem muita coisa que a empresa compra que é extremamente importante para ela, para que ela consiga operacionalizar, industrializar e tudo mais. Mas a lei estadual não permite o creditamento. Então, a reforma traz esse conceito de, sim, de fato, haverá o fim da cumulatividade em todas as cadeias, tá? E tudo aquilo que você pagou na etapa anterior, você vai poder se creditar na etapa subsequente. Tá? Para 100%? Claro que não. Né? Então, a gente sempre tem as ressalvas. Então, aquilo que é considerado de uso pessoal, esse tipo de aquisição ainda não será permitido. Existe uma lista até que relativamente pequena, tá? Que tem dentro da proposta de lei, que vai ali restringir ainda o crédito de uma ou outra coisa, mas na sua grande maioria, de fato, a gente vai ter aí a aplicação da não cumulatividade plena, tá? Para o setor produtivo. Quando eu falo da utilização integral, né, dos impostos sobre aquisição de bens, ele também abrange o quê? O ativo imobilizado, que antes eu tinha ali que recuperar isso em 4 anos, 48 parcelas, agora ele tem um prazo máximo de até 60 dias após a aquisição. Você pode, de fato, se apropriar ali do imposto sobre essa aquisição. Tá? É o fim do SIAP? Talvez. Se eu tenho até um prazo de 60 dias, talvez ele não seja o fim do controle, mas assim, ele vai ser um controle mais curto. Tá? Porque eu tenho que saber aquilo que eu já consegui me apropriar de crédito e o que ainda não. Então, aquilo que ainda está pendente. Então, esse tipo de controle, as empresas terão que fazer. Elas só não terão que reportar. Tá? Mas, de fato, ali o controle acho que ainda vai se manter por uma questão gerencial. Aqui a gente entra num outro ponto que é extremamente importante. A gente fala do pagamento, como será o pagamento desse IVA dual. Tá? A gente colocou aqui uma das modalidades de pagamento previstas no projeto de lei. São 5 no total. Tá? Então a gente tem o split payment. O que ele é? Ele é uma modalidade onde o imposto vai ser devido o quê? No final de cada operação. Então, assim, ao fim de cada operação, tá? O pagamento ele já vai destinar o que é de imposto para o governo e o que é de receita para o seu fornecedor. Tá? Então, haverá uma vinculação direta entre o pagamento e os documentos fiscais que foram alvo daquele recolhimento. Tá? Só que, ao mesmo tempo, eles falam em modelo de competência. Então, aqui também existe ali uma informação contraditória. Se eu falo em competência em apuração centralizada, como é que eu falo em recolhimento por operação? Tá, por que isso? Porque, como eu falei para vocês, existem 5 modalidades de pagamento. Qual será a efetiva? Pode ser que um estado específico determine que será pelo split payment, pode ser que um outro estado definirá que vai ser pelo sujeito passivo, tá? E tem um outro modalidade de pagamento que é extremamente interessante. Quando o governo vem com a proposta do IBS, e eles batem muito na tecla disso, eles querem acabar com a inadimplência. O que é acabar com a inadimplência? Tá? Acabar com a sonegação fiscal. Tá? Então, eles colocaram uma partícula ali, né, dentro do projeto de lei que é extremamente importante. Você só tem o direito ao crédito se a cadeia anterior recolheu o imposto. Hoje, está destacado na nota, eu me aproprio, independente se o meu fornecedor recolheu ou não. Então, o que eles criaram? Uma modalidade chamada pagamento pelo credor. Então, você está aqui adquirindo matéria-prima, tá? Para produzir. Aí você fala assim, putz, quero me apropriar do crédito. O meu fornecedor recolheu? Não quero correr esse risco. Fornecedor, eu vou pagar o seu imposto. Então, você recolhe o imposto que seria dele, tenha certeza de que isso já foi recolhido, e aí você faz a tomada do crédito. Então, o crédito pelo credor é uma das modalidades previstas no projeto de lei.
Tá? Além da compensação e do pagamento pelo sujeito passivo, que aí você tem ali toda a gestão débitos e créditos para você poder fazer essa compensação. Pelo split payment, que seria o pagamento na operação, a gente tem aqui um outro ponto que também é contraditório. Que se eu posso me creditar da cadeia anterior para abater do meu débito posterior, se eu vou ser descontado, ou se o meu valor ali, que é pago na última, né, operação, ele já vai ser direcionado, como que eu recupero esse crédito anterior? Tá? E aí você tem as modalidades também de recuperação de crédito. Quando você tem o crédito sobrando, tá, o governo coloca que em até 60 dias você pode restituir esse valor em espécie. Tá? É claro que eles dão esse prazo de 60 dias e aí pode chegar a 75, como pode também diminuir, a depender, tá, da idoneidade das empresas, né, o quanto aquela empresa ela é compliance com o governo. Tudo isso vai reduzindo esse prazo para você restituir esse valor. E isso vai servir para todos os tipos de créditos acumulados. Tá? A gente sabe que nem todos os benefícios fiscais irão morrer com a entrada da reforma tributária, então alguns permanecerão. Tá? E esses benefícios que gerarem créditos também entrarão nessa trilha de restituição. Partindo do princípio da não cumulatividade, o que eles estão trazendo? Aquele spread bancário, que é o que a gente paga, né, em cima de financiamentos, e a gente tem muito isso, o banco é muito financiador da indústria, tá? Hoje ele era 100% custo para a empresa. Com a reforma tributária, você vai poder se creditar do imposto que o banco paga por esse spread. Então, entra na cadeia da não cumulatividade. Por isso que eles falam que, de fato, houve uma abrangência aí com relação à parte do ressarcimento, né, daquilo que é pago pelas outras cadeias. E uma delas é a questão do spread bancário. Tá? Então, você vai poder se recuperar desse imposto que hoje fica na cadeia financeira. Tá? E as empresas, né, que tomam muito financiamento, elas não podem se recuperar destes valores. Tá? Crédito dos impostos das empresas do Simples Nacional. Então, todas as empresas do Simples Nacional darão direito ao crédito às cadeias subsequentes. Tá? Aqui também tem um ponto de atenção. Por quê? Porque existe uma série de regrinhas que as empresas terão que se adequar para entrar neste modelo. Tá? Então, se a empresa for do Simples Nacional, mas ela não estiver dentro deste conceito da nova reforma, a operação dela não vai dar direito ao crédito. Tá? E isso também foi algo que o governo debateu muito. Não sei se alguém aqui teve a oportunidade de ver uma palestra que teve na Fiesp recentemente. Tá? E eles bateram muito em cima disso. O que eles querem? Eles falam assim, gente, o credor, de novo, né, o governo passando para o consumidor, né, para as empresas, o contribuinte, o poder de polícia. Então, assim, você vai fiscalizar o seu fornecedor para saber se ele está aderente às novas regras. Por quê? Porque senão você não vai poder tomar o crédito. Então, você vai fazer o quê? Você vai deixar de comprar dele. Então, é uma cadeia, tá, onde os próprios contribuintes passarão a ser os fiscalizadores dos seus fornecedores. E, além disso, aquilo que eu falei, não tenho confiança se o meu fornecedor vai recolher o imposto, recolho eu, em nome dele. Tá? Então, tem muito esse ponto do governo, de novo, para quê? Acabar com a sonegação. Tá? Por último, né, e não menos importante, fim da substituição tributária. Será que vai acabar mesmo? O projeto de lei não prevê a substituição tributária. Tá? Legal, não. Existe uma força muito grande dos estados para que se mantenha a substituição tributária. Então, isso ainda está em plena discussão, tá? Por quê? Porque os estados, eles querem ter o seu, né, valor ali antecipado. Eles estão vendo que com toda essa movimentação, o valor sendo devido só na última etapa, porque hoje eu transfiro para a Bahia e o produto vai ser vendido lá, parte do imposto fica em São Paulo. O restante vai ficar lá, mas parte está aqui. Com a mudança, não, tudo vai ficar lá. Então, o que os estados estão vendo? Que talvez num curto espaço de tempo eles percam um pouco de arrecadação até que tudo se normalize. Então, eles querem instituir sim a substituição tributária para garantir isso. Tá? Então,
é uma discussão que está muito forte. Tá? Não vejo como ponto pacífico que a substituição tributária irá morrer. Tá? Ela só vai mudar de figura. Né? A mesma coisa que se fala das retenções. Será que as retenções vão morrer? De certo modo, não. Porque a partir do momento em que você, pelo split payment, você fala assim, não, eu vou já pegar um pedaço do valor que eu estou pagando e reportar para o governo, é uma forma de retenção. Quando eu falo assim, fornecedor, eu vou recolher o seu imposto, é uma modalidade de retenção. Tá? Então, algumas coisas elas vão se perpetuar, mas apenas com uma pequena alteração, tá, em sua nomenclatura. Tá? Quais exigências serão afetadas? Né? Aí a gente está falando aqui do quê? Dos nossos meios magnéticos. Então, de fato, aqui, o que vai mudar? Tá? Eu vou continuar entregando um suposto EFD, não vai ser ICMS e IPI porque eles não existirão mais em 2033, mas eu vou ter um SPED ainda. Tá? O governo fala assim, a única obrigação acessória que as empresas terão vai ser a emissão da nota. Pô, é lindo. Aí, ao mesmo tempo, ele fala assim, quando você pagar, você vai ter que relacionar todas as notas fiscais que estão naquele pagamento. Mas como é que você vai fazer isso? Eu vou lá no banco e falo assim, banco, tá aqui um calhamaço de notas, tá? Que eu estou pagando essa guia. Não. Então, se eu tenho que reportar essa informação, vai ter alguma obrigação acessória que eu vou ter que reportar isso. Tá? O FD Contribuições, a partir do segundo ou terceiro ano, agora não me recordo exatamente a data, ele deixa de existir o PIS e COFINS, mas eu vou continuar entregando a CBS pelo que é hoje o FD Contribuições. Tá? Então, toda essa regulamentação de obrigações acessórias não estão claras dentro desse projeto de lei. Então, haverão novos regulamentos que vão determinar como vai ser essa migração gradativa. Tá? Uma coisa é fato, a apuração, essa sim vai mudar e vai mudar de fato, porque eu vou ter mais 2 impostos entrando aí, né, uma contribuição e um imposto entrando durante a fase de transição. Depois, sim, ok, os demais morrem, fica só os 2, mas ali eu tenho, de fato, assim, uma mudança significativa nas nossas apurações. Olhando tudo isso, quais são os impactos indiretos que as empresas vão ter a partir daí? Tá? Mudanças tecnológicas, com certeza. Eu vou ter que mudar todos os meus sistemas de faturamento, eu vou ter que mudar todo o meu sistema de recebimento de notas, tá? Eu vou ter que mudar, inclusive, meus sistemas de pagamento, a depender de como esse imposto vai ser recolhido. Vai ter falta de mão de obra? Talvez sim. Por quê? Porque eu vou ter uma ampliação, né, de trabalho. Vai ter um aumento de trabalho? Com certeza, pelo menos por esse período de transição. Né? Eu vou ter que, de novo, voltar naquela conscientização do meu time? Vou ter que voltar na conscientização do meu time. Mudou, gente, mudou tudo. Tá? Eu vou ter que adquirir novos conhecimentos? Com certeza, é aquilo que eu falei. Eu tenho 25 anos de área fiscal. Eu vou jogar praticamente tudo. Por enquanto, eu só vou rasgar metade da folha, né? Rasga metadinha, joga fora, estudo de novo, daqui para frente eu jogo a outra metade. Se nada mudar, né? E eu vou ter mudanças operacionais? Claro que eu vou ter. Por quê? Porque eu tenho toda uma gestão de estoque. Para quem trabalha com substituição tributária, na virada você vai ter parte do valor que você já recolheu com o ICMS, que você vai ter que restituir esse valor porque você vai pagar no IBS. Então, toda essa parte operacional vai sofrer impactos significativos. Tá? E como você trabalha com isso no seu dia a dia? Você precisa ter pessoas capacitadas, você precisa ter um sistema de back-office extremamente compliance, tá? Para que você consiga, né, durante ali a sua trajetória daqui para frente, ter um aporte que vai te dar segurança daquilo que você está fazendo. E quando a gente fala em segurança de uma coisa que é extremamente nova, chega a ser até contraditório. Como é que eu vou ter segurança de algo que eu não domino plenamente? Tá? Então, por isso que a gente bate na tecla de que cada vez mais é importante você ter o quê? Se cercar de pessoas, de sistemas, de conhecimento que vá ajudar vocês nessa trajetória. Tá?
Com base nisso, né, a gente traz aqui, isso aqui é só uma mandala do nosso portfólio de atendimento, né, a gente ajuda as empresas, já vem ajudando os nossos clientes, tá, até em discussões, né, de como vai ser, a gente já está trabalhando em esboços de possíveis formas da gente identificar esse tipo de mudança, tá, através das nossas soluções, que vai desde a entrada da nota, a saída da nota, passando por toda a parte de gestão fiscal, inclusive, né, com uma área específica de BPO que nós estamos lançando nesse evento, inclusive, tá? Para ajudar as empresas, né, e com os clientes que a gente já vem trabalhando hoje, né, a gente já tem aí mais de 70 profissionais, mais de 80 soluções implantadas, uma casa bastante aí, CNPJs em operação, né? E a gente também tem aí, né, um aumento de 30% de efetividade, de produtividade no setor, né, da fiscal, definitivamente comprovado, tá? Aqui está um pouquinho, né, da nossa carteira de clientes, né, que usam as nossas soluções hoje, que a gente faz esse trabalho, né, de acompanhamento. E muitos desses clientes, eles são convidados a participar das nossas discussões internas para a mudança de produtos. A gente vai abrir agora um comitê, e agora que a gente já tem um projeto de lei, uma vez ele avançando e sendo aprovado no Congresso antes da aprovação do Senado, a gente já vai abrir também as discussões com os clientes para ver como a gente vai poder trabalhar essas informações dentro do SAP, né, que é o nosso ERP-chefe, né, que a nossa ferramenta funciona dentro dele. Para quê? Para não deixar chegar lá em 2026, quando entrar, e aí eu chego para o meu cliente e falo assim, ó, o produto é esse, para você apurar, você tem que se adequar a isso. Não, a gente está antecipando isso para quê? Para tentar ver qual que é o melhor caminho. Tá? Qual é o melhor caminho para eu almejar essa mudança toda e ter este controle todo? Tá? Aqui a gente, né, coloca aqui o nosso QR Code para quem quiser conhecer melhor aí o nosso BPO fiscal, tá? Que é uma nova, né, que é a nova solução que nós estamos disponibilizando. E agora, né, eles passaram para mim que quem quiser mandar pergunta tem um site. Deixa eu abrir aqui. Só espera um pouquinho, gente, porque se fosse meu filho já estava funcionando, mas eu... Tá, para quem quiser mandar perguntas, tá? A gente tem 4 minutinhos aí para isso. Se não tivermos, né, é importante, né, eu agradecer aqui a participação de vocês. Espero ter passado um pouquinho do conhecimento aí que a gente adquiriu ao longo de todo esse processo da reforma tributária, tá? E colocar né, à disposição de vocês. A gente está com um stand. Ah, importante, que eu não podia deixar de esquecer. Não sei aqui quem é fã de automobilismo. Tá? Essa semana a gente completou aí 30 anos, né, do legado que o Ayrton Senna nos deixou. E nós estamos com um sorteio no nosso stand, tá? Para quem lá escanear o QR Code, vai concorrer a uma réplica do capacete do Ayrton Senna. Tá? E temos também um simulador, para quem quiser se aventurar, tá, a pilotar um carro de Fórmula 1. Os melhores tempos também concorrerão aí a um boné que ele utilizava, que é aquele bonezinho azulzinho, tá? Serão durante o almoço, agora na hora do almoço a gente vai entregar um, no fim do dia outro e amanhã também um em cada intervalo. Perfeito? Muito obrigado a todos pelo tempo de vocês, pela participação na palestra. Espero que possa ter contribuído aí de alguma forma aí para esclarecer um pouquinho tudo que vem pela frente. Obrigado.